Irmãos, vamos abrir a palavra em Hebreus capítulo 2. A partir do verso 1 diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais vos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua boa vontade. Amém? Amém. Irmãos, esse texto, ele precisa começar a mexer com cada um de nós. Principalmente o verso 4. A gente dá muita ênfase para os outros, mas o que deve chamar a atenção nossa é o verso 4. Então esse capítulo, segundo o capítulo de número 2 de Hebreus, fala dos filhos. Por isso que por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais vos desviamos. E esse verso 2 chama a atenção da seguinte forma: se nós pegarmos esse verso aqui e irmos, não precisamos ir lá hoje, mas se os irmãos tiverem a curiosidade de ir para Judas e ver o livro de Judas, né, os irmãos vão ver que a palavra, ela foi falado, e lá começa a narrar toda a desobediência. Deus então julgou, deixou os anjos, deixou todos aqueles que desobedeceram, para que eles possam ser condenados. Então chama muita atenção para nós nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. E quais são as verdades que nós ouvimos, né? No capítulo 1, verso 1, começa a falar assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Então, desde o começo da Bíblia você começa a ver Deus usando profetas, seus anjos, para anunciar tudo aquilo que Ele tinha no coração. Mas no verso 2 fala assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, se foi tão sério lá atrás, como o Senhor deixou, como o povo de Israel, todos aqueles que transgrediram, eles ficaram prostrados no deserto, porque desobedeceram a palavra do Senhor. Imagine, irmãos, porque nós ouvimos do Filho, do Verbo encarnado, que veio e fez uma obra, morrendo na cruz por nós. Então, com muito mais firmezas, né? Então, por isso que nós precisamos nos apegar com mais dedicação às nossas vidas, para que nós não nos desviemos, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor quer. E o verso 3: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Que salvação é essa? Essa salvação, ela implica em 3 estágios, né? Espírito, alma e corpo. O nosso espírito foi momentâneo. Quando nós cremos, ele foi no estalar de dedo. Cremos, recebemos a salvação. Recebemos a vida no Espírito, recebemos o Espírito do Senhor dentro de nós.
Agora a alma ele está trabalhando. Por quê? Porque recebemos o Espírito, agora temos condições, o Espírito precisa conquistar a nossa alma. O Espírito precisa governar a nossa alma e não o nosso corpo. Por que que o Espírito não... Por que é o Espírito que precisa governar o nosso corpo, a nossa alma, e não o nosso corpo? Porque se o corpo dominar a nossa alma, nós vamos buscar só prazeres carnais, né? E o último a ser redimido será o nosso corpo. Quando o Senhor voltar, vai ser num estalar de dedo também. Ressoa a última trombeta, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que estiverem mortos. Vão ser ressuscitados e vão receber corpos glorificados, né? Então vai ser num estalar de dedo, né? Agora o grande problema é a nossa alma, é o trabalhar do Espírito na nossa alma. Por isso que o livro de Hebreus traz tanta exortação para o nosso viver, né? O livro de Hebreus, ele só trata do nosso viver aqui nessa vida, como que nós estamos vivendo. Então esse verso 2 aqui nesse início, ele chama a nossa atenção para que nós não negligenciemos tudo aquilo que Deus já nos deu, né? E como eu falei, nós precisamos ter um olhar muito precioso nesse verso 4, porque esse verso 4 fala assim: dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua boa vontade. Irmãos, por que a igreja do Senhor está tão pobre de sinais? Se nós formos ver sinais verdadeiros, sinais, não sinais que a gente vê hoje em muitos lugares, né? Pessoas fazendo falcatrua, mas sinais que aconteça realmente sem o homem estar em evidência, e sim o Espírito Santo, né? A evidência deve estar no Espírito. Então, por que nós somos tão pobres de sinais? Porque nós temos negligenciado o chamado do Espírito Santo para a nossa vida, né? Se nós formos ver aqui qual é o nosso lugar no corpo, né? Quem de nós poderia dizer assim: o meu lugar no corpo eu tenho do Senhor é este, né? Então nós precisamos, se nós não nos adequar, nós estamos negligenciando sim aquilo que o Senhor tem dado para nós, né? Então nós precisamos, a vida cristã não é uma vida mais moldada à nossa vontade mais, não. Nós temos que buscar a mente do Senhor e a vontade do Senhor para satisfazer o desejo dele, né? Esse verso 4 aqui, ó, logo no início, nós vamos ir a um texto de 2 Coríntios, capítulo 6. Antes de lermos no capítulo 6, vamos ler no capítulo 5, o verso 19. 2 Coríntios 5, verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus, desde que Ele
enviou seu Filho, Ele nunca desistiu de cumprir a sua vontade. E Ele estava ali naquela obra, juntamente com seu Filho. Para quê? Para reconciliar consigo mesmo o mundo todo. Agora veja no capítulo 6, o verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Né? Não recebemos em vão a graça de Deus. Né? Em Romanos, nós precisamos, em Romanos capítulo 12, nós vamos ver lá a graça concedida a cada um de nós. Né? Então nós somos cooperadores, não dele, mas cooperadores com ele. Né? E veja, nós estamos já Romanos aqui pertinho, vamos até Romanos capítulo 12, para nós ver algo precioso aqui. A partir do verso 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dado. Né? Veja só. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos deu para cada um de nós. E aqui tem algumas delas. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Né? Então aqui a graça concede, a graça através do Espírito Santo concede a cada um de nós, né? Segundo a graça de Deus, porque nós somos cooperadores com Ele, segundo a graça que Ele nos dá a cada um de nós, né? Ele não vai me querer que eu faça algo que eu não tenha capacidade para fazer. Né? O Senhor, então, Ele vai, quando Ele fala ao meu coração aquilo que Ele deve fazer, é porque Ele me capacitou. Né? Em Atos fala assim que nós não precisamos nos preocupar quando nós vamos diante dos reis, quando nós vamos dar testemunho, porque Deus vai colocar a sua palavra na nossa boca. Agora, como que Deus vai colocar a palavra? Então eu não preciso nem estudar, não preciso nem me preocupar, e Deus, quando Ele quer fazer, Ele me usa, Ele não. Como é que Ele coloca a palavra dEle na nossa boca? Estudando a palavra de Deus, orando ao Senhor, tendo entendimento do Senhor, buscando cada dia mais, cada dia Ele vai nos fortalecendo mais. Lembra-se que o Senhor Jesus diz que Ele era o pão vivo, o pão que desceu dos céus, né? E Ele fala assim, quem dele se alimenta, por Ele viverá, né? Então nós vamos viver através de Jesus, mas o quanto nós temos se alimentado dele, nós vamos poder expressar a vida dele. E aí então cada um de nós buscando, pela graça do Senhor, aquilo que Ele tem para a sua igreja, nós vamos começar a ver sinais, prodígios, né? E não vamos nos ensoberbecer. Por quê? Porque nós vamos ter clareza que aquilo ali está acontecendo pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que está movendo toda aquela situação. Por isso que Hebreus, eu falei que esse verso 4, vamos voltar em Hebreus novamente. Por isso que eu falei que esse verso 4, ele é muito precioso. Nós precisamos olhar para ele, porque ele vai trazer uma realidade para nós não negligenciarmos
a salvação que o Senhor nos deu. Nós vamos nos apegar com muito mais firmeza naquilo que o Senhor quer para nós, porque quando Ele me fala para mim, e eu tenho comunhão com o Senhor, e Ele me fala aquilo que eu devo fazer, eu tenho condições de buscar mais Ele, de se dedicar mais ao Senhor, para que então a graça dEle possa suprir tudo aquilo que nós precisamos. Porque se há uma coisa na palavra do Senhor, quando nós fazemos alguma coisa dentro da palavra do Senhor na nossa força, nós não geramos vida. Nada gera vida, né? Porque tem muitos pregadores, muitas pessoas muito sábias, que sabem falar, que sabem conquistar uma plateia, ele sabe chamar a atenção, mas não sabem gerar vida, porque quem gera vida é o Espírito Santo, né? É o Espírito. Então, quando se fala pelo Espírito, o Espírito gera vida. Agora, se o homem fala daquilo que ele tem capacidade, daquilo que ele buscou para ele mesmo, ele não vai gerar vida, vai gerar morte, né? A Assembleia vai acabar definhando. Agora, por isso que nós precisamos buscar toda a capacidade do Senhor, né? Então, para quê? Para que haja, irmãos, para que voltem esses sinais na igreja do Senhor. Sinais reais, sinais movidos pelo Espírito, aonde não vai haver nenhuma correria. Por quê? Porque o Senhor diz assim lá nos seus evangelhos: ide a todo mundo, pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, que sinais é esses? Nós podemos ver aqui, sinais, prodígios, juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo. Então, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Por quê? Porque qual é a ênfase do Senhor? Pregar o Evangelho. O que é Evangelho? Morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é aquele que salva, né? Então, quando se prega o Evangelho e cresce nesse Evangelho e se ponha na dependência do Senhor, os sinais vão acompanhar. Mas eles vêm lá atrás, eles não podem estar na frente. E nós vemos hoje o Evangelho bem longe, nem existe, mas os sinais falsos, né? Então nós precisamos buscar a mente do Senhor para que nós não negligenciemos essa salvação que Ele nos deu, a cada um de nós, né? Para que então o Espírito possa realmente nos cativar, né? E essa última palavra aqui, segundo a sua vontade, no final do verso 4. Segundo a sua vontade. Eu quero ver 2 textos para nós encerrarmos e nós irmos para a oração. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, o verso 10.
Efésios 2, verso 10 fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então nós somos o quê? Nós somos um poema de Deus, feitura fala de poema, fomos criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, né? Quais são essas boas obras? Buscar vidas, sermos trabalhados e expressarmos os atributos de Cristo, expressarmos o amor de Cristo para as pessoas, a boa obra do nosso Senhor, que Deus já preparou de antemão, que Deus preparou. Então, como nós precisamos? Fomos comprados, somos do Senhor, fomos criados em Cristo para expressarmos as boas obras, né, que Deus já preparou de antemão. Agora vamos mais um pouquinho aqui em Efésios mesmo, capítulo 4. Verso 1 fala assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né? Então, irmãos, fomos chamados por Deus, fomos tirados desse mundo e fomos colocados na igreja do Senhor, né? Agora nós devemos andar de modo digno, andar para não sermos negligentes com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Viver essa vida aqui negando as nossas vontades, negando os nossos desejos, para que então a vida de Cristo possa ser manifestada. Não tem outro motivo de nós nos reunir, a não ser buscar a mente de Cristo, a não ser estarmos juntos para expressarmos o amor do Senhor. Não teríamos motivo para viver nesse mundo se não fosse para ganhar vidas para o nosso Senhor, para darmos um testemunho para o Senhor, né? Dentro desse mundo caótico que nós vivemos, né? Eu não sei se é impressão minha ou os irmãos têm essa mesma impressão, como está difícil do cristão viver nesse mundo, como está difícil. O crente vive tranquilo, o religioso vive se adaptando em todos os lugares, o evangélico também se adapta. Agora o cristão, aquele que expressa a vida de Cristo, está difícil, né? E vai ficar um pouquinho mais difícil ainda, irmãos, porque está chegando o final. E a palavra de Deus diz: não negligenciei a vossa vida, né? Um alerta o Senhor vem sempre trazendo, um alerta para nós. Agora, como é que nós estamos vivendo? Isso eu preciso responder para o Senhor, e cada um de nós aqui precisamos responder para o Senhor. Como é que está sendo a nossa vida? Há tempo ainda de arrependimento, né? Depois que nós fecharmos os olhos, se o Senhor não voltar, nós encontraremos com Ele. Nós vamos encontrar com Ele, né? Se nós não estivermos preparados, será muito difícil. Depois que a trombeta soar, não haverá mais tempo, né? Imagine só, irmãos, o desespero daquelas vidas, dizendo assim, para que as pedras, aqueles montes caiam sobre nós e nos esconda da face do Senhor, né? Como será difícil. Então nós precisamos estar preparados, pronto, para quando esse dia chegar, nós dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor me deu tantos talentos, está aqui o que o Senhor me capacitou a granjear, né?
Porque Ele vai nos dar segundo a nossa capacidade e não mais só a nossa capacidade. E aí precisamos de arrependimento, né? Para frutificarmos para o Senhor. Amém, irmãos?